fazer o diagnóstico, a gente vai lembrar dos critérios diagnósticos do DSM-5. O DSM-5-TR não mudou muita coisa, o que mudou foi do 4 para o 5, né? Mudou do 4 para o 5, basicamente foi que ele classificava entre abuso e dependência. Hoje ele coloca tudo dentro do transtorno por uso de substâncias, né? Entendendo que a partir do momento que o paciente tem um prejuízo por conta do uso de alguma droga, ele já, e mais alguns critérios diagnósticos, né? Ele já tem um transtorno por uso de substância. E quais são os critérios diagnósticos que o DSM-5 traz para a gente? Então, assim, né? O paciente precisa ter um padrão problemático do uso de drogas. E o que é um padrão problemático do uso de drogas? O paciente ter algum sofrimento subjetivo ou ter algum comprometimento clinicamente significativo, ter algum prejuízo objetivo na vida dele, percebido por pelo menos os 2 critérios que devem ocorrer no período de 1 ano. Então, quais são os critérios? Eu vou ler aqui com vocês e vou explicar, mais ou menos a mesma explicação que eu dei para o uso de álcool. Então, por exemplo, a substância é frequentemente consumida em maiores quantidades e por um período maior que o pretendido. Ou seja, imagina que o paciente resolveu sair e comprou cocaína e falou assim, eu vou usar hoje só 1 grama de cocaína, vou usar só 1 pino de cocaína, vou fumar 2, 3 pedras de crack e depois eu vou para minha casa e chega por aí. Mas que ele não consegue controlar, né? Então ele acaba consumindo uma quantidade maior e também perde um tempo muito grande. Ele tinha se programado para voltar para casa, para estar com a família dele, ou para o trabalho, e de repente ele passa tempo demais usando a substância. Segundo ponto, desejo persistente ou esforço mal sucedido na tentativa de reduzir ou controlar o uso da substância. Bom, é assim, o paciente tem a percepção de que ele está com muita vontade de usar, que ele está com um desejo intenso, que ele não consegue tirar aquela ideia da cabeça. E que não só isso, ele já tentou não usar, então assim, não, essa semana eu não vou usar, estou usando demais, mas aí de repente, quando ele vê, ele já está usando novamente. Então, é um esforço mal sucedido na tentativa de controlar esse uso. Ele gasta muito tempo em atividades para obter a droga, ou também para usar, ou para se recuperar dos efeitos. Então, muitas vezes ele precisa se deslocar até um certo ponto de venda para comprar. Então, ele às vezes está no lugar, sai e volta, ele perde tempo, ele se desloca para um lugar distante, ou ele fica muito tempo usando, como eu já falei, ou demora para se recuperar dos efeitos, tem uma ressaca muito grande. Quando o paciente tem fissura, desejo intenso ou necessidade de usar a substância, isso é um critério importante. Então, assim, o desejo intenso, uma vontade muito grande, isso também é um sintoma para a gente observar. O uso recorrente da substância resulta em fracasso no desempenho nos papéis em casa, no trabalho, na escola. Isso já está muito bem explicado. O paciente deixa de trabalhar, ele não consegue ir no trabalho, ele falta, ele tem um prejuízo na capacidade acadêmica, de executar sua função doméstica, do autocuidado, e assim por diante. Então, quer dizer, tem um impacto objetivo na vida dele, ele começa a ter problemas, assim, claros, né, pragmáticos no seu dia a dia. O uso da substância, apesar dos problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou piorados pelos seus efeitos, ou seja, o paciente percebe que tem problemas sociais, percebe que tem problemas interpessoais persistentes, e mantém o uso, quer dizer, assim, a esposa começa a reclamar, os amigos começam a se queixar, o familiar, a mãe diz, olha, nossa relação está difícil, ele continua mesmo assim usando, ele reduz um pouco do repertório, então, de atividade social, profissional, recreativa, eventualmente o paciente tinha uma atividade social, ele gostava de se encontrar com os amigos, de estar com a família, gostava de ter uma atividade, jogar um futebol, sair com seus amigos, ir ao cinema, ele começa a limitar um pouco esse campo vivencial, ele vai ficando com o seu repertório mais restrito ao uso de substâncias. O outro ponto é quando o paciente tem algum risco à integridade física, né? A gente acabou de falar da coquetilena, então o paciente tem algum problema cardíaco, precisa ir para o pronto-socorro, ele se envolve em alguma briga, se envolve em algum acidente. Outro ponto é quando o paciente tem a consciência de ter um problema físico causado pelo uso da substância, por exemplo, ele teve um AVC e continua usando, e quando ele desenvolve tolerância, né? Ou seja, ele precisa de doses cada vez maiores para ter o efeito desejado, e por fim, abstinência, caracterizada por sintomas físicos, né? Assim, da falta da droga.